podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. Um lugar que reúne a equipe ministerial para se debruçar e entender os textos bíblicos. E daqui a gente vai para a pregação aos domingos na série. Se você está aqui pela primeira vez, o que a gente vai discutir hoje, a gente já pregou e você pode também, depois procurando ou no Spotify ou no YouTube, a pregação sobre esse texto. A gente está na série Encontros com Jesus. Isso muda tudo. Ou ao contrário, isso muda tudo, Encontros com Jesus. E eu sou Marcos Botelho e vou conduzir essa turma nesse bate-papo aqui. Quero começar apresentando aqui na minha esquerda, Simval. Tudo bem, Simval? Tudo bem. Simval, você já ouviu uma história que você jurava que era mentira e foi surpreendido vendo que é verdade, assim? Você fala, caramba, eu assim, não é possível. E já foi? Se lembra aí alguma coisa? Me lembro de uma que a gente estava numa dessas viagens onde estão os missionários. Esse é um lugar de muita história de milagre, né? Que você ouve e que você tem que estar no clima para ouvir as histórias de milagre. E geralmente a gente fala isso, não dá para começar ainda, porque se você não estiver no clima, você sempre vai achar, não é verdade. E um amigo meu da Missão de Paz do México estava contando que eles estavam sem dinheiro para pagar a estadia da casa onde eles estavam. Tinha um valor lá do aluguel e a comida da turma que estava nessa casa fazendo missão. E aí falou que ninguém avisou, o dinheiro não chegava e eles estavam lá apertados. Ele falou que chegou num caixa, num ATM, né, num caixa desses de shopping, assim, de loja. E aí o caixa estava quebrado, a tela não estava funcionando bem, assim, não estava nítido. E eles resolveram, vamos sacar aqui. Colocou o cartão, colocou lá 400, a moeda deles lá, e saiu o dinheiro. Aí ele falou, bom, na minha conta dá para sacar 2 vezes de 400. Ele colocou o cartão e saiu de novo. E aí eles voltaram, né? Que milagre e tal, e contando a história e tudo. E aí ele falou, só que eu não sabia que nesse dia a gente tinha orado de manhã, e uma pessoa fez um depósito de verdade, né? Então, só que ele não... ele está do lado de cá, só que como quem enfia o cartão numa máquina qualquer e sai o dinheiro. E aí ele começou a contar isso e ele falou assim, vocês não sabem, mano, era o meu irmão que fazia, 2 anos que ele não mandava uma oferta, e naquele dia de manhã ele acordou pensando em mim o tempo todo e falou, cara, vou mandar uma oferta para eles lá para a missão. Aí ele falou isso, a gente achou, legal, né? Mas ficou aquele clima de ninguém está no clima do testemunho. O irmão dele vinha para o congresso no dia seguinte, e no dia seguinte a gente ouviu a história do irmão dele contando a mesma história, só que sem... O irmão dele foi lá na frente falar alguma coisa e falou assim, então, a gente tem que estar sensível porque Deus provoca a gente algumas coisas, e contou o negócio. Então, assim, primeiro, a gente passou por umas 12 horas falando desse cara, contando história pra gente aqui e tal, e no dia seguinte veio uma outra pessoa e a gente... Então, quebrou a cara. Ju, tudo bem, Ju? Tudo bem. Não precisa ser uma história tão bonita igual essa, pode ser bem menos, ou nem tem, mas você já foi, assim, surpreendida achando que alguém que era uma história e era verdade? Sim, uma história... na faculdade tinha uma menina que já era mais velha, já tinha se formado, e ela era incrivelmente chata. Ninguém gostava dela, ela era uma pessoa que arrumava muita confusão. E aí, no último ano da faculdade, ela ficou com um câncer. E ela descobriu que estava com câncer terminal de útero. E aí, foi uma super comoção e tudo mais. Essa história que era pra ser tranquila? Tô falando. Desculpa. É porque foi a única história que eu tô com dó lembrei. dos caras aqui, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, ela descobriu que tinha, 6 meses de vida. E aí, a gente, na faculdade de fisioterapia, né? Então, a gente vem do exame e tudo mais e ok. E aí, de repente, essa menina apareceu grávida, e ela tinha um câncer de útero, ela tinha desistido da vida, porque ela já ia acabar mesmo, e aí ela foi para um rolê, numa balada, enfim, aí ela engravidou. E aí descobriram isso na mesa de cirurgia, quando iam fazer uma cirurgia para tirar um pouco do tumor, para que ela tivesse um pouco mais de tempo. E aí não fizeram a cirurgia, porque descobriu que ela estava grávida, e ela era muito louca, assim. E aí ela disse que ela não queria que tirasse filho, porque se ela não podia estar grávida, e ela estava... Então, não estava mais na mão dela para ela poder fazer nada, enfim. E ninguém acreditou nessa história na época, quando contaram. Porque, não. Essa menina é mentirosa, ninguém gosta dela, ela é chata, não sei o quê. Só que aí depois a gente foi ver todos os exames. Porque ela não só ela engravidou,
E aí ela tinha notícia de que ela não ia conseguir ter o filho. Então, ou ela tinha que escolher tirar o filho, porque ela ia morrer, ela não ia conseguir chegar até o fim. Ela chegou até o fim, o filho nasceu e o câncer sumiu. E aí a gente viu os exames e viu que não era mentira, que ela realmente tinha o câncer, não tinha mais o que fazer, tinha 1000 exames que a gente viu e depois os outros mesmos exames sem nada. E aí ela não era uma pessoa tão legal mesmo assim, mas ninguém acreditava até ver os exames. Foi tenso. Que isso, gente. E não teve ninguém orando nessa história. hein? Não é crente. Não é crente. Reparar, não tem nada a ver com crente. Foi uma pessoa chata curada, olha que da hora. Olha que Deus é bom, como Deus até... A graça. Ou Deus tá querendo trabalhar com os outros. Vou curar essa chata pra continuar. Acontece. É isso. Steve, dê essa história pra melhor, tá? Não pode ser. Tudo bem, Steve? Tudo certo. A minha história, eu tenho amigo de um amigo que é um pastor na cidade de York. Isso já começa com parece muito mentira. Amigo né? de um amigo. Assim, essa história, eu não sei se eu acredito nisso até hoje. Mas ele contou na igreja que uma vez a igreja dele precisava de um dinheiro para fazer um projeto lá. Alguma coisa tinha quebrado na igreja. Aí ele estava orando. A igreja não conseguiu levantar o dinheiro. Aí um dia ele saiu de casa e tinha um saco de plástico, tipo, para lixo, com 10 mil libras dentro do saco. Ele ligou para a polícia. Dá uns 500 mil reais. Uns 70 mil reais, né? Ele ligou para a polícia e ficou com o saco de plástico. A polícia falou, a gente pode ficar com o dinheiro, a gente vai tentar achar a pessoa que deixou, mas se a gente não achar, você pode ficar com o dinheiro. É polícia inglesa mesmo, né? Não, e o cara é inglês também. Falou que o cara ligar pra falar, achei o saco, sem documento nenhum, só com dinheiro. O brasileiro ia falar, obrigado, senhor, já sei que vem de ti. Sabe o que deve ser? Se você quer ser... Histórias mais confusas que essas, muitos caras... Sabe, se você é muito honesto e quer devolver, melhor coisa é você mentir o valor. Você fala assim, eu achei um negócio com 55, sei lá, 500, sei lá, 5 mil e pouco. E aí a pessoa, cara, não é minha, eu perdi um de sei lá quanto lá, 10, né? Tá, esse é seu. Senão, não, é meu. Você perdeu certinho isso, então não é seu não é esse o valor. Pois é. Esse é um bom jeito. E você, Zé, tudo bem? Então, eu tava pensando numa história de um inglês também que veio aqui eu na pergunto igreja. tudo bem, vocês nem sequer falam tudo bem, vocês já querem ir pra história. Tudo certo. Oi, pessoal, tudo bom? É isso. Tem alguma história de... Eu tenho uma história de um inglês que eu não acredito até hoje, que ele falou que chegou na igreja e em menos de 3 meses já tava falando português. Não tem nada a ver com aqui, assim. É uma outra história, eu lembrei disso daí. Mas o mais difícil ainda não tem história... evidência, né? O Fontana tem uma brincadeira que ele fala assim, difícil não é acreditar que Jonas foi engolido por um grande peixe e sobreviveu. Difícil é acreditar que ele pregou em 1 dia ou 2 dias, sei lá, para Nínive todo. Porque na métrica não tem como. Então, difícil não é acreditar que ele aprendeu português em tão pouco. Difícil é acreditar que em 3 meses ele visita a vila e gosta da vila. E fala, você é pastor na vila. E isso é difícil de acreditar. O português E conseguir, porque tem gente que fala. Aliás, aqui desse lado tá 2 caras que aqui acredita sempre alcança. Aqui eu tive que insistir demais pra ficar. Aqui, cara, eu falei, o que é isso? Já tá. Bom, vamos lá. Vamos pro nosso texto, nosso encontro. Isso muda tudo. A gente vai para um encontro diferente, né? A gente estava seguindo numa sequência e agora a gente vai para um encontro diferente, que é o encontro no final do Evangelho de João. Só de ir para João, geralmente a gente já muda muito a forma de narrativa dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas a gente vai lá para Tomé, capítulo 20 de João, versículo 19 até o final do capítulo. Você quer que leia o 19, primeiro encontro dos discípulos, Desculpa, ou 19, só não, do 24? Não, 24. Beleza. 24. Vamos do 24. Beleza. Não, vai do 19. Boa. Tá. Boa. Você está em que versão? NVT, pode ser? Pode. Beleza, então. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse:
Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditareis se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: porque você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Legal, legal. É interessante, foi bom a gente ter lido um texto maior para a gente entender um pouco, para a gente começar a refletir sobre o contexto desse trecho no Evangelho de João e também o contexto do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho mais tardio, provavelmente década de 80 ou 90, nossos estudos conservadores, né? A gente está ali. E é um evangelho que tem um propósito diferente dos 3 primeiros. Os 3 primeiros é uma história mais fidedigna no sentido histórico da palavra, da história de Jesus. Aqui João tá mais se importando com as figuras, com o sentido teológico da história de Jesus do que com geografia, com cronologia. Então, assim, você vai ver muitas coisas diferentes que a gente se surpreende quando não está acostumado com os evangelhos. Surpreende. O Evangelho de João só tem 7 milagres. O Evangelho de João não tem parábolas. O Evangelho de João tem várias coisas. Jesus já é reconhecido no primeiro capítulo. Ele tem uma introdução falando sobre um paralelo sobre a criação de Gênesis e Jesus. E aqui, esse finalzinho... Tem um negócio curioso que eu uma vez ouvi falando, né? Que nos sinóticos Jesus parece sempre estar correndo, né? Ele estava ali, foi para lá, daí falou... No Evangelho de João, Jesus tem uma postura assim, ó, de longos discursos. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Exatamente. Tem outro ritmo, né? Essa é uma coisa Longos que diálogos. confundia muito. As pessoas queriam harmonizar, entender melhor o ministério de Jesus, porque João escreve por festas, porque é simbólico. Então ele vai escrevendo assim. E tem muito mais festas. Você vai somando, dá 6 anos o ministério de Jesus. E nos outros dá 3. Aí você fala assim, não faz... E também geograficamente, como João trabalha a geografia como símbolos, então toda hora Jesus está em Jerusalém e parece assim, cara, que ele tem um carro na freeway, que toda hora ele vai para Jerusalém, daqui a pouco ele volta. Então, o Evangelho de João não é um evangelho para você ver desse jeito, de tentar montar as coisas. É lógico que todas as histórias são verdadeiras, é lógico, a gente acredita nisso, mas ele tem um outro propósito. É interessante aqui que ele fala, né, no versículo 30 e 31, que ele tinha um propósito específico, né? Em Lucas, a gente tem a ideia que Lucas quase escreveu tudo que ele descobriu, né? Mas aqui o João, ele escolheu algumas coisas específicas para... Sim. E o propósito é para que... tá até aqui. Que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida eterna em seu nome. Então, assim, e é muito legal porque o Evangelho de João, ele, quase todos os estudiosos falam que ele acaba no capítulo 20. Ele acaba aqui. Esse versículo é para acabar. É todo o perfil de final de Evangelho e que depois ou João ou a comunidade de João decide pôr mais um capítulo para trabalhar um pouco da restauração de Pedro
e porque João viveu tanto tempo a mais do que os discípulos, né? Parece que estava pegando mal ele não ter sido um mártir. Por que todo mundo morreu e você não? Você está até aqui como bispo. E aí tem mais um capítulo a mais, que você vai ver que tem seu próprio, vamos dizer assim, arco nesse capítulo, e que a igreja aceita como, ok, isso é um anexo que é do texto. E a forma de contar as histórias, né? Que nem eu contei essa história agora há pouco aqui, ou cada um de nós, né, contou uma história. A gente coloca ela solta de um jeito onde, como é que eu vou colocar tempo nessa história? Aí você pergunta, que ano foi isso? A história que eu contei. Eu vou te falar, eu acho que foi 2011, 2012, que eu ouvi a história. Mas quando aconteceu? 2003, 2004? Não sei. Então, se a gente considerar que João está escrevendo isso preso lá na ilha de Patmos, que é uma possibilidade, pode não ter sido lá exatamente, mas considerar que é o último evangelho e ele demorou mais tempo para escrever, então a gente está sujeito ainda a essas questões de memória, de lembrar, isso foi que dia exatamente foi. Então ele começa a escrever a história, e enquanto ele vai ali escrevendo, ele vai lembrando mais uns detalhes e mais umas coisas. E localizar no tempo é diferente do que a gente vê nos outros evangelhos, como inclusive em Lucas, né? A gente sabe que Lucas ficou perguntando para as pessoas para acertar o máximo possível a cronologia, né, do tempo, entrevistando pessoas para que isso acontecesse lá. E o fato também de ser posterior aos outros, acho que gera uma questão de, e isso, provavelmente na época que João escreve, já estava amplamente mais difundido aqueles escritos. Então ele percebe uma outra possibilidade ali. Ele não precisa fazer da mesma forma, e existem novos caminhos, e que a gente vê claramente nisso, né? De ter coisas aqui, maneiras de tratar sobre Jesus, que Jesus fez e viveu, que nos outros não... Isso, eu ia falar, que história que faltou, né? Por exemplo, sim. Não dá para ficar sem a mulher samaritana. Ele vai lá e conta essa história. Tem que falar, né, desse personagem, daquele, de um outro jeito ele vai nessa direção. Eu acho interessante demais, porque João trabalha uma parte relacional de Jesus, do discípulo amado. Tem uma questão que eu acho super legal, e aí quando ele termina no final falando que o propósito é para que, crendo que Jesus é o Filho de Deus, a gente tenha vida pelo poder do seu nome. E lembrando das histórias que ele contou e da forma que ele contou, inclusive essa história de Tomé, sempre me faz ler o texto de João pensando no caráter relacional de Jesus, nos diálogos que ele queria construir, nas formas que ele queria construir de relacionamento. E isso sempre é muito tocante. Toca uma parte de nós que é diferente dos outros evangelhos. E para mim também, principalmente esses 2 últimos versículos aqui do capítulo 20... eles me ajudaram muito, assim. Eu não sei se vocês viveram a mesma coisa, mas eu tive alguns momentos onde eu lia os evangelhos assim, eu olhava para os milagres e falava, legal, Jesus, nos evangelhos sinóticos, né? O que isso tem a ver com a minha vida, né? Jesus está curando aqui. Hoje, óbvio, eu tenho uma conexão melhor, e aqui na Vila a gente tenta mostrar isso, de que os milagres estão conectados com o fato do Antigo Testamento, dele se mostrar como Deus, isso tudo está conectado com hoje, mas isso daqui, mostrar que existe um sinal além do milagre, e esse desenvolvimento que João faz em relação à postura que Jesus tem, as coisas que Jesus fez, isso me ajudou muito assim, no meu processo teológico de caminhada cristã, assim, sabe? Com certeza. Talvez o último, antes da gente entrar no texto em si, é o fato de que em hermenêutica, ou a arte de interpretar, geralmente a gente fala muito do contexto do livro. Você vai no Antigo Testamento, vai ver o contexto do livro, vai nas cartas, é muito importante você entender o contexto da carta. Quando você chega nos evangelhos, os 4 evangelhos é o único que você tem 2 contextos. E você tem que prestar atenção nos 2 contextos. O contexto de Jesus, que está acontecendo na história, e o contexto do autor do evangelho que está escrevendo. E principalmente quando é depois da queda de Jerusalém do ano 70. Então você tem 2 contextos, principalmente com histórias iguais. A gente, por muito tempo na história da igreja, quer harmonizar os evangelhos. Só que os evangelhos são 4, e a igreja aceitou sendo 4 e não um só, exatamente pelas diferenças que tem entre eles. Ou seja, os propósitos, mesmo sendo o mesmo texto, em Mateus, em Lucas, vai estar com sentidos diferentes várias vezes, ou um propósito diferente do texto. Então isso você só entende
quando você entende a redação, o enredo, na perspectiva do autor. Então, esse é um contexto. A outra coisa é o que está acontecendo na história em si, que é o contexto de Jesus. Então, os evangelhos, se você prestar atenção, se você está entrando, que sempre você tem que pensar em dois contextos. O que João está querendo dizer com isso e o que Jesus está querendo dizer com essas falas, né? Então, a gente tem aqui, Jesus acabou de ressuscitar. O texto diz claramente que é o primeiro dia da semana, ou seja, é domingo. Não pense que é segunda, gente. Vamos lá, a gente que celebra as coisas... A gente que celebra segunda como se fosse o primeiro, mas o primeiro dia da semana é domingo. E domingo, naquela época, é dia de trabalho. É a nossa segunda. Domingo, sábado é o descanso, domingo todo mundo trabalha. E se você não fosse judeu, provavelmente você trabalhava 7 dias. Não existia descanso, não existia fim de semana, né? E aí eles estão no primeiro dia, ou seja, Jesus acabou de ressuscitar. E João, agora o contexto do evangelista, ele está escrevendo porque ele está pegando já muitas igrejas espalhadas pela Ásia Menor, algumas já chegando na Europa, outras ali na região de Jerusalém e tudo mais. Então ele está pegando uma igreja cheia de dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Então essas histórias foram muito bem selecionadas, como diz João, para que vocês entendam o que vocês precisam acreditar. Primeira coisa, ele coloca Maria vendo Jesus como ressurreição. Isso a gente pode discutir uma outra hora, mas Maria é a pessoa mais improvável, se essa história fosse inventada, para colocar como a testemunha que viu Jesus. Maria Madalena. Maria Madalena. Tanto por ser mulher, naquela época não podia servir como uma testemunha de algum fato, como por reputação e muitas outras coisas. Então ele põe isso. Aí a gente vai entrar no texto que Jesus, no fim da tarde, ou seja, muito interessante, já passou o dia, ele aparece para todos os discípulos, menos para Tomé. Alguma coisa aconteceu que Tomé foi embora. E aí... E é significativo, depois aparece né? no caminho de Emaús também, né? Antes ainda de... Mas não aqui, certo? Não aqui, Aqui ele nem quis falar isso. Isso, mas ele já... Todo mundo já tem uma Talvez é experiência, por isso que estava... Talvez é por isso que foi só no final do dia, porque Jesus está caminhando lá para Emaús e voltou. Mas isso aí a gente já tentando harmonizar. Estamos harmonizando agora, né? Jesus... Eu acho que ele foi para a praia descansar. Foi estressante, o Hades. O que você ia falar? Não, tem o fato só dele falar que Tomé não estava junto, não é só para depois falar o que aconteceu. Eu acho que tem um pouquinho aí, né, uma relação. Por que estava todos os outros discípulos e Tomé não estava lá, né? Talvez já existia algum conflito aí, alguma coisa, né? A gente vê outras possibilidades aí também. Né? Mas o mais interessante é que existem frases aqui que vão se repetir no fato de Tomé. E que às vezes a gente não presta atenção. Primeiro que Jesus aparece e mostra as marcas. Ou seja, todos os discípulos não acreditaram. Teve que ver alguma coisa. Sim. Então isso Que é um negócio que a gente percebeu juntos uma época aqui falando sobre o Evangelho de João. E eu falei, nossa, é verdade. Os outros tinham visto. Não é que eles também creram antes, né? Não, ninguém quer. Tanto que o fato deles, de Pedro e João, sair correndo quando Maria fala, mostra, muito provavelmente, tem discussão, mas muito provavelmente eles correram. E quando eles chegaram lá, eles não estavam vendo porque eles não acreditavam na Maria. Eles quiseram ver com os próprios olhos. Então é um fato de dizendo, não dá para acreditar nesse testemunho. E João está contando essa história depois para falar, vocês da igreja começaram a duvidar. A gente acredita muito que os discípulos acreditaram muito rápido. Mas a gente vai ver que na grande comissão fala bem claramente. Jesus aparece para eles, muitos acreditam e muitos outros duvidam. Então o tempo todo eles estão lidando. Gente, os discípulos não estavam acreditando. Quando a gente tem um texto ali de Atos 1:8, né? Que é o último momento, a última fala de Jesus com os discípulos. Que ele está comendo com eles. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Quando ele já tinha feito a grande comissão, e aqui ele está... É como se fosse uma repetição antes dele subir. E na hora que ele sobe, acontece uma coisa interessante. Na hora que ele é assunto aos céus, né? Que é um marco da história da igreja. Quando ele sobe, o pessoal fica parado olhando e assim fica
sabe aquele climão assim, tipo, e agora? O que a gente faz? E aí alguém, né, deve ter falado assim também, você foi perguntar. Ele respondeu e vazou. Foi embora, agora é com a gente. E dá aquele negócio deles ficarem olhando, até tem uma outra... Olha só, tem Jesus subindo ao céu, já é uma questão sobrenatural. Aí aparecem 2 anjos e falam, homens da Galileia, O que vocês estão fazendo? vocês vão ficar parados? Porque tem um ambiente de dúvida, insegurança. O que a gente faz? Como que isso pode ser feito? Isso, de alguma forma, visita todo mundo, né? Mas ali... os anjos, Jesus falou para eles esperarem, os anjos mandaram, eles não esperaram. Eles escolheram mais um discípulo, mas isso é uma outra coisa. Mas o que eles não conseguem fazer é obedecer ali e acreditar. Eles estão em crise, então já tinham visto, tinham se relacionado com ele, mas continuavam lidando com essa insegurança. Mas aqui é muito sutil e ele fala bem rápido, que Jesus aparece para eles, no meio deles. Uma sala fechada. Fala a frase-chave, paz esteja com vocês. Então, toda vez que tem esse shalom, que pelo jeito eles... É a frase que Jesus sempre usava, que é o código deles lembrar, que é mais ou menos quando ele dá graça com o caminho de Emaús, que abre os olhos e vai abrindo os olhos. Parece que Jesus aparece, depois ele tem que fazer uma fala, se aparecer, e aí abre os olhos. E aí eles acreditam, ele estava com as marcas. E é significativo o que o texto fala, né? Eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus. E Jesus chega e fala paz. E né? Aparece. Então essa relação ali, ela é conflituosa, né? De eles estarem com medo, com receio, não só do que fazer e tal, mas com medo de sofrerem outras consequências. Poxa, o mestre deles tinha acabado de ser morto, né? Então, eles estão nessa ainda de, tipo, o que a gente faz? E Jesus, ele traz a paz, assim, né? O shalom de Deus. E agora está espalhando uma história que ele não está no túmulo, né? Então, mais medo ainda. Tipo, nossa, as autoridades vão acreditar que a gente roubou, né? Sim, agora tem um detalhe aqui que tem muito da teologia joanina, né? Que é o fato das portas estarem trancadas nos 2 episódios. No domingo antes e no domingo depois. É interessante que tem que passar um Shabá para poder fazer o fato de Tomé. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas assim, as portas estão trancadas e Jesus aparece lá dentro. Então você vai ver que o tema ressurreição, eles começam a arranhar um pouco sobre esse corpo de Jesus da ressurreição, que não é o mesmo corpo, não é a mesma ressurreição. É uma temática que está dizendo, não é a mesma ressurreição do que outros que ressuscitaram, porque eles iam morrer. Então é uma ressurreição diferente e tem um corpo diferente. Então nos 2 episódios, João faz questão de falar que as portas estão trancadas. Você pode pensar, será que João está dizendo que já tem uma perseguição iminente que pode acontecer? Sim. Mas principalmente porque logo depois que ele fala que as portas estão trancadas, Jesus aparece lá dentro, no meio deles. Então, assim, ou seja, Jesus, ele atravessa... Não tem nada que prenda Jesus. Ele pode aparecer em qualquer lugar. E aí você vai ver de Emaús que ele some, ele aparece, ele não é reconhecido. Então eu gostava muito... Esse é um dos textos que eu mais preguei quando eu era itinerante, entre 2002 até 2010, eu falava porque eu tinha assistido Exterminador do Futuro 2, e tem aquele episódio do cristal líquido, que o Exterminador vai transformando em tudo quanto é coisa, né? Que é o melhor filme porque o Schwarzenegger virou do bem, né? O ele ainda é do mal, aí ficou ruim. Mas enquanto ele tá protegendo ali... A habilidade do roteirista ali... a validade foi maravilhosa. Ele descobriu que o Schwarzenegger não pode ser que nem o The Rock como do mal. Não dá, cara. Tem que puxar ele pro bem. E aí, eu sempre... Cara, e tem umas cenas que eu lembro que eu assisti a primeira vez, deve ter sido em 92, O Exterminador do Futuro. A primeira vez que aquele efeito é feito no cinema, que ele meio que enfia a mãozinha no elevador e vai passando um pedacinho dele e entra. Então, na minha cabeça, Jesus fez isso, né? Ele fez alguma coisa para entrar e eu falava, cara, que corpo é esse que tá? Isso é só especulação pra gente trabalhar. Mas o que João tá deixando bem claro é que o corpo... não tem barreiras para o corpo. Esse corpo é um corpo que pode chegar em qualquer lugar. Da forma mais tranquila, porque não existe nenhum detalhe na Bíblia que não foi colocado muito bem pensado. 2 vezes, e em seguida fala que Jesus está lá no meio. Então, assim, só que nas 2 vezes fala que Jesus tinha marca. E aí essa é a temática de João que eu queria dizer que está sempre aqui. Quando você vai para Apocalipse, que é o presbítero João, que
pode ser o mesmo, como pode ser só um presbítero, mas a tradição da igreja coloca como o mesmo. Ele vai falar o tempo todo do cordeiro que está sangrando. O cordeiro ressurreto que está sangrando. O cordeiro ressurreto que está sangrando. Então, a marca de Jesus ressurreto não é só ressurreto, perfeito. É muito pelo contrário. É ressurreto ou sangrando ou com marcas. E isso era uma coisa que, teologicamente, João está trazendo um negócio que... Como assim? Sim, eu pensava, mas quando eu for para o céu, não é que a gente não vai ter mais defeitos, a gente não vai ter um corpo perfeito. Como Jesus ainda tem uma marca de tortura e violência e pecado, não dele, mas... E ainda depois da ressurreição. Então, esse é um paradoxo que está nas obras joaninas. Que a gente vai ver isso aí. Uma coisa interessante, a gente vai falando aqui, a gente tem muito assunto para a gente sempre falar, e a gente sempre vai deixando alguma coisa de lado. E eu, desde o começo, estava lembrando de uma coisa, e agora que você fala isso, tem uma leitura que eu acho que é feita, que eu não lembro onde eu li, mas é claramente à luz desse paradigma que você está colocando aqui. Que os discípulos de Emaús, na hora que eles fazem toda a caminhada, conversam com Jesus, na hora que eles chegam na casa, Jesus vai orar pelo pão. Então, a forma que eles reconheceram Jesus, né? Agora, todo mundo conhece essa história porque tem a música que todo mundo fica cantando, a música do Morada, todo mundo sabe a história agora. Mas aquela hora de reconhecer Jesus, que eles reconhecem Jesus desaparece. Nessa hora, ele pode ser reconhecido. Então, o texto dizia que ele podia ser reconhecido por causa da oração, porque esse tipo de oração, alguma característica que faz alguém ouvir uma coisa, falando, é Jesus que falava isso. Mas no texto, uma coisa que eu achei interessante, que é à luz das marcas, é que Jesus partiu o pão. Então, falou assim, não sei como... o texto diz assim, eu não sei como é que você pensa que Jesus foi crucificado. Se você acha que foi crucificado pela palma da mão, ou se você acha que foi crucificado pelo pulso. Provavelmente foi pelo pulso. Mas na hora que ele partiu o pão, os discípulos viram as marcas. E na hora que eles viram as marcas, Jesus desapareceu. E essa que eles reconheceram Jesus, então, pelas marcas também. E aí, isso era o texto. Então, é uma especulação à luz dessa leitura que, claramente, você aponta para esse estilo de estigma, né? Que a gente coloca a Igreja Católica, coloca bastante essa questão do estigma, até em alguns fenômenos religiosos aí de gente que tem as marcas ou que faz as marcas de propósito. Mas isso é uma observação, isso é uma especulação legal, mas em João sempre você vai ter isso. As marcas ficam. Eu vou falar que é especulação porque o Caminho de Emaús não está aqui, né? Especulação porque faz uma leitura daqui para ler lá, né? Isso, para ler lá. Mas no texto de João, isso não é especulação, está aqui... E tá nas cartas e tá no... Isso é bom a gente pensar nisso. Porque faz parte. Tanto que Tomé, ele não queria só ver Jesus, ele queria ver as marcas, né? Agora, um negócio de Tomé bacana é que Tomé é chamado de Dídimo. E Dídimo, na versão NVT, vai revelar... Por isso que eu não gosto da versão NVT. Ela acaba com a surpresa nossa, né? Dídimo quer dizer gêmeo, ou seja, Tomé era gêmeo. Tomé também significa gêmeo. Então era gêmeo. E aí, ou seja, agora vou especular de novo, mas o texto está dizendo. É muito interessante, ele podia só falar Tomé. Tomé, porque não tem dois Tomé. Então Tomé é também chamado gêmeo. Se você pensar que um gêmeo, quando cresce, o que mais ele está acostumado é alguém brincar de ser o outro. Ou seja, a aparência não é a prova final de que ele é ele. Ou seja, você vê um gêmeo, o gêmeo sabe disso, ele cresceu disso. Tem essas brincadeiras de um querer beijar a namorada do outro, brincar, um fazer a prova, fazer a prova do outro. Teve gêmeos no meu colégio lá, quando era moleque, que eles fizeram mesmo. Eu comprovei essa mas história. aí tá claramente dizendo que um é mais inteligente que o outro, né? Mas assim, tudo bem. Um fez a prova de matemática. Eu lembro. E assim... E aí, cara, faz muito mais sentido. Ele tá dizendo assim, ok, vocês viram, mas eu tô acostumado de gente ver as pessoas e não é. É quase como assim, eu quero ver a marca, porque se há uma coisa que se um gêmeo não teria, é a marca da cruz. Então, assim, é um detalhe que eu sempre falei, caramba, cara, mas tá aqui no texto, chamado Gêmeos. Então, assim, o cara que sabia que podia... Não, eu sei o que é manipular, né? Ou pelo menos eu não, tem que ter a marca. Não é parecer. E isso, de novo, é um recado de João, 50 anos depois do episódio, dizendo assim,
Gente, não é só aparência. Não tem chance de tudo que a gente viveu estar errado. O texto está dizendo claro. Ele está dizendo assim... Porque você imagina o tanto de especulação que deu. Não, é mentira. Não, vocês viram alguém muito parecido. Vocês viram sósia. Vocês viram não sei o quê. Não tem perigo. O texto de João até quem é gêmeo, até o gêmeo, o único gêmeo da turma, ele fez questão e ele viu. E aí, acabou. E o texto de João já está no tempo, né? Já está lidando com as pessoas que diziam que Jesus não ressuscitou, que era uma aparição. Isso é uma outra coisa do contexto de João, que começou o gnosticismo. Isso, e eles, os marcionistas, eles acreditavam que podia ser só uma aparição, um fantasma, uma projeção que não tinha matéria. Que era muito bom para os gregos que acreditavam que a matéria é mal acreditar nisso. E aí você não só tem matéria, mas é uma matéria que come. Então, o tempo todo na ressurreição, você vai ver Jesus aparecendo e comendo. Então, ele come com os discípulos, ele come no texto de Atos, antes de sair, ele alimenta. Então, assim, comer... e talvez também tem muito porque toda a ressurreição que acontece dê comida para ela, dizendo assim, ela não é um espírito, né? Não é um espírito. No começo da carta, em 1 João tem esse em 1 João é um clássico porque disso aí. Porque acho que já está mais avançado talvez essa questão também entre os cristãos, talvez um pré-gnosticismo assim, eu acho que a carta é antes dos evangelhos, mas é só um palpite meu do evangelho. Mas de qualquer jeito está avançado. E ele fala, tem um detalhezinho a mais que é o tocamos, né? Não só vimos a sua glória, mas o tocamos. Isso, ele está querendo dizer exatamente isso. Não era fantasma. Uma coisa que eu acho legal sobre... Aí falando de onde eu trabalho, falando sobre corpo, né? Tem uma questão de sentidos do ser humano que a visão é um sentido de segurança, né? Então, ela é um sentido... mas também é um sentido de confusão. Então, é muito fácil você se iludir com o que você vê. Se você não vê, você fica mais confuso ainda. Isso é para qualquer pessoa. Se você fecha o olho e faz o mesmo movimento sem enxergar, você tem muito menos segurança. Então, quando você não vê alguma coisa ou alguém, você se sente inseguro. Porém, o toque é o sentido de mais conforto. Então, não tem um sentido que te dá mais conforto do que sentir tocado por alguém. Ou tocar alguém e entender que aquilo realmente está ali e que você pode se sentir seguro. Então, eu acho isso muito interessante porque isso é uma coisa do ser humano, né? Todos nós passamos por isso. E a gente pode ver com as pessoas que são destituídas de algum sentido, quanto que elas desenvolvem outro. Porque, realmente, a visão é o que dá orientação, só que ela também pode te confundir muito. E a partir do momento que você encosta em alguma coisa, você... Ok, eu tô aqui, fulano tá aqui, essa pessoa é essa pessoa mesmo. Então, eu acho interessante trazer isso para o lado humano de que nós precisamos disso. Todos nós precisamos. E eu acho muito legal Tomé ser o que verbaliza isso. Porque todos eles duvidaram. Mas não, eu realmente preciso disso. Eu preciso tocar. O toque é o último estágio de conhecer alguém. Sim. Então, assim, quando você tá com medo de algum animal, quando a gente é criança e vem as pessoas mais velhas que cuidam de animais mostrar, o último toque que você mostrou que você já não tem mais medo, é quando você toca, é o último ato, né? É quando você toca, aí você vai perdendo medo, você vai ganhando segurança, conforto. A mesma coisa de alguém que talvez sofreu um acidente, está desfigurado, mas já passou muito tempo, uma criança está meio assustada, não, pode tocar. O tio aqui deixa. Ou você vê alguém sem perna. Eu lembro que eu lembro muito novo, eu vi uma pessoa sem perna, ele tinha... E ele pode tocar, e eu não sei. Aí você toca, você vê que não, é uma pessoa que teve um acidente. Então, assim, existe esse negócio do tocar. E o texto vai dizer, passa uma semana, ou seja, você tem esse negócio da semana. Isso é muito... Em João, isso é um símbolo. Você passou uma semana, que é a semana quase da criação, você tem esse ato completo da... Ou seja, Tomé passou uma semana ouvindo que Jesus ressuscitou. E ele não acreditou. Imagina. E aí, também João está querendo puxar a sardinha para os cristãos e não para os judeus. Porque mostra que a igreja, já na ressurreição, está se reunindo aos domingos. No primeiro dia da semana, está todo mundo reunido, com as portas fechadas. Isso é um jeito de dizer, fiquem tranquilos, porque no década de 70 para frente, os judeus começam a pressionar, falando, o dia para se reunir é o sábado. E os cristãos falam, não, a gente se reúne na ressurreição do nosso mestre. Então, João aqui está comprando, falando, vou dizer para vocês, Jesus, todas as vezes que ele aparecer é domingo. Então, ele está... Isso aqui é doutrinário também. Não pense que não é só...
tem um recado aqui dando. E aí ele chega... Vamos contar agora o fato aqui. Tomé fala... Vê se eu esqueço alguma coisa. Eu não acredito. Eles estão trancados de novo. Então mostra que estão com medo. Mostra que estão se reunindo, mas não é uma liberdade. Existe um perigo iminente. E Tomé está lá dentro. E Tomé está duvidando. Falando, eu não acredito. E aí ele fala claramente... Eu não preciso só ver, eu preciso tocar. Eu preciso desse ato de conforto. Eu preciso tocar. E aí Jesus aparece de novo no meio deles. E, cara, de novo, mais uma coisa doutrinária. Você imagina você ouvindo isso, décadas depois? Quer dizer que toda vez que a gente se reúne pro nome dele, tem chance dele aparecer e falar, paz seja... Então, assim, essa é a esperança. Sim. Ele vai voltar. Então, assim, e essa é uma lição pra gente. Toda vez que a gente se reúne em nome de Cristo, você pode ter a grande expectativa de que ele está ali no meio, ele fala que ele está, mas que você pode ouvir a voz dele dizendo paz esteja com vocês. É um alinhamento, e trazer um recado. Até para eles que estão duvidando. Até para eles. Aliás, a história de Tomé é uma história para nós. Sim. Não é para eles na época. Essa história foi selecionada porque, claramente, João nem se preocupa em disfarçar. Ele aplica. Isso. Jesus já fala do futuro. A aplicação não é nem para vocês. Como se Jesus vira para os discípulos, vocês... Não. Você acreditou porque você viu. Porque você tocou. Felizes são aqueles, ou seja, a aplicação já está acontecendo para década de 80 e 90. São dois... Agora, deixa eu só acabar essa história para a gente daí você fala. Aí ele está lá e aí Jesus aparece. Jesus aparece, paz esteja com vocês. E aí ele chega para Tomé e fala, Tomé, você não queria tocar? E aí ele mostra as mãos. E ele mostra a marca do lado. Que também é um texto, se eu não me engano, posso estar errado, não dá para conferir agora, exclusivo de João, da lança. Que sai água e sangue. E, mais uma vez, a gente com a cabeça moderna acha que água e sangue tem a ver com coagular, não sei o quê. Pouco tem a ver com isso. É muito mais sobre a água da vida. Dele sai a água da vida. E aí era como que se ele fosse a materialização da água da vida. Aí tem a fonte. A conexão com o Apocalipse, né? Porque é o texto da mulher samaritana. De mim sairão águas vivas. Isso, quando ele é furado, e também porque ele não podia ser quebrado, os ossos. Que também é um texto de, se eu não me engano, Levítico, que não pode quebrar os ossos do cordeiro. Porque em João ele é o cordeiro que se sacrifica. Mas assim... Ele toca do lado, porque poderia ser assim, toca na mão e toca no pé. Se é que o pé também foi assim, pregado. A gente não tem, se eu não me engano, não tem essa certeza. Fala que é pregado os pés também ou não? Eu não sei. Acho que também fala assim. Mas de qualquer jeito não foi os pés, foi o lado, né? E aí ele toca, não sabemos se ele toca. O texto não diz se ele toca. Então tem esse detalhe, né? Que talvez ele... Nem tocou, é muita humilhação tocar. Né? Não precisa tocar. Não seja incrédulo, creia. Eu sempre falava isso, eu sempre pensava assim, por que você não força isso? Já doeu. Não precisa, então toca aqui agora, você quer? Não precisa. Mas Sabe aquela, quando você duvida de alguém, que você jurou e a pessoa mostra, não, conta aí o dinheiro. Aí você fala, não, obrigado, eu errei, eu não quero contar o dinheiro. Não conta, você falou que faria questão de, sabe, essa coisa assim, você fala, não, Jesus, chega. Ele se prostra. Mas uma coisa que é impressionante na chegada de Jesus é que essa humanidade, essa compreensão da nossa humanidade e das nossas dúvidas. Porque, em alguma medida, a gente está sempre lidando com uma porcentagem de dúvida. Para liderar, né, a gente nunca vai conseguir liderar com 100% de certeza. A gente sempre vai decidir quando você tiver muitos elementos assim para acertar. Você vai falar assim, nossa, vou acertar agora. Você tem 60% de certeza. Nunca tem 100% de certeza quando você decidir alguma coisa sobre o futuro da sua empresa, do que você está fazendo. E na hora que ele chega, então, ele está cheio de dúvida e ele coloca muito claro. Então, eu imagino ali que Pedro e os outros eles começam a falar, como você não pode acreditar? A gente viu. E tem talvez até uma discussão calorosa ali. E quando ele chega para falar com Jesus, pensando na lógica que existe de como você enfrenta a dúvida, como a gente está lidando com fake news agora bastante no nosso tempo aqui, na nossa história, o que a gente vai ter é bastante gente trazendo essas questões e falando, não vou provar, e provar é quase que chamar para briga, né? É uma queda de braço, agora olha aqui e tal, até perde amizade para poder provar uma coisa, como você falou agora no exemplo com o dinheiro.
Mas Jesus, sendo acolhedor da nossa humanidade, que se revela em dúvidas também. Nossa humanidade se revela em dúvidas e insegurança. Sim. Jesus acolhe isso e não fala assim, Tomé, como você é burro, né? Como você custa para entender as coisas. Podia ter, porque é nesse formato que a gente enfrenta a dúvida de alguém sobre quem nós somos, ou sobre o nosso caráter. Porque aqui é uma dúvida de caráter, porque Jesus disse o tempo todo que ressuscitaria. Jesus dizia que era filho de Deus. Então é uma dúvida do caráter de Cristo, sobre quem ele disse que era, sobre a verdade de Deus revelada em Cristo, crer ou não que ele é o Messias. E ele falou que iria ressuscitar. Isso, né? E Jesus não se sentiu humilhado por ter que revelar isso a um dos seus discípulos. Mas eu acho também que esse texto, e principalmente quando Tomé se ajoelha, Jesus é muito direto, né? Tomé se ajoelha e fala, Senhor meu, Deus meu. Né? Reconhecendo o Cristo. Que ele fala que o evangelho é escrito para que todos reconheçam que Jesus é o Cristo. Ele reconhece, que é o último a reconhecer. E aí ele fala, Jesus disse, porque você viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Eu acho que isso aqui não é para Tomé, é para todos os discípulos. Sim. É uma lição para dizer para os discípulos, dizendo, no caminho vocês vão ter muita gente que vão duvidar de vocês. Vocês sempre têm que lembrar que vocês viram, que por isso vocês creram. E que todo mundo que ouvir de vocês vão ser bem-aventurados. Porque aqui está felizes, tem que lembrar que é aquela palavra, bem-aventurados. Os bem-aventurados são... não são vocês, discípulos. Porque olha que interessante. E Tomé não estava no sopro do Espírito, que é outra coisa que a gente também não vai entrar muito aqui, que a gente tem o Pentecoste antecipado nesse trecho aqui. Porque o Evangelho de João ele foi escrito para fechar nele mesmo. Então ele pega o Pentecoste e já joga aqui, dizendo assim, ó, todo mundo com o Espírito soprado aqui entre vocês. Mas é interessante que isso aqui não é só para Tomé o recado. O recado é para todo mundo ali. Todos eles viram. E todos eles estavam suscetíveis. Todos eles viram mais de uma vez. A humanidade deles, né? E Pedro depois ainda vai ter uma experiência, porque isso aqui é uma experiência que Pedro não é tratado, tá todo mundo junto, é muito rápido. Eu penso que é um turbilhão que passa daqui a pouco. Passa 2 minutos. Depois vai ter o texto que é o anexo, que é assim, cara, vamos contar como é que Pedro foi restaurado. Porque assim, e Pedro pula na água dizendo, eu preciso de um tempo com você. Eles estão comendo. Tomás Halick, o padre católico, ele escreve alguns livros, aliás, recomendo todos eles. Toque as Feridas é o nome do livro. E ele trabalha essa questão das dúvidas e a questão de Tomé. Outro que trabalha também o negócio de Tomé, em um capítulo, é o Rei Jesus, do Michael Frost e Alan Hirsch. E os dois trabalham muito bem essa questão do Tomé e das dúvidas, porque isso é o ceticismo que está na gente. A humanidade cética diante de fatos, de evidências, e a gente vai sempre... Nosso coração está na dúvida mais do que nas certezas. É a nossa natureza duvidar, até de coisas que nós estamos vendo. Agora, você falando dos sentidos, né? A gente tem um sentido comprovando e a gente duvida. A gente ouviu, a gente viu e a gente não acredita em algumas coisas que a gente viu e ouviu. Então, quando eles começam a trabalhar isso aqui, e Tomás Halick fala que Tomé, do ponto de vista da confissão, Tomé é o primeiro crente. A gente já está acostumado com Tomé, o incrédulo, mas Tomé é o primeiro crente do ponto de vista da confissão, porque ele é a primeira pessoa que faz a confissão da qual todos nós somos herdeiros e todos nós levamos os nossos irmãos e amigos quando eles falam, eu acho que eu estou entendendo a mensagem. Então você precisa confessar, Jesus é o Senhor meu, o Deus meu. E até Paulo, né? Jesus tem que aparecer. Paulo também é alguém que teve que ver, ou não ver, né? Ou deixar de ver para crer. Mas agora, olha que interessante, você falou esse negócio. podcast é Redimindo Tomé, né? Que ficou... Não, mas se você prestar atenção, Tomé aparece aqui e aparece... A única vez que Tomé aparece de novo é quando, antes de ir para ressuscitar Lázaro, eles falam assim... até que o The Chosen fez uma outra interpretação, mas o texto mais claro aqui... é Tomé falando, vamos morrer com ele. Sim. Ou seja, vamos ir lá morrer com ele. Eu acho que esse gosto muito de The Chosen, mas eu fico com essa interpretação mais clássica. E Tomé tem que ser redimido. Porque Tomé eu acho que é um personagem injustiçado por uma leitura populista. Tomé aparece uma outra vez também, acho que no capítulo 16, falando assim, mas mostre-nos o Pai, né? E também tem esse vínculo de ele
mais vinculado com aqui uma dificuldade de crer em algumas Querendo coisas. Evidência, né? Conectar Jesus, assim. Nesse ponto de vista que a Ju falou, é muito interessante, porque você tem o sentido de ver, ouvir, né? Cheirar, tocar, que é o mais próximo. Mas o sentido, vamos dizer assim, da fé é o mais abstrato, é o mais sem ciência. Sim. E é o que Jesus nos convida. Né? Quem não é que só... Então é interessante, né? Não é, Jesus não fala, porque você me tocou, você creu. Não, porque você viu, você creu. Então é assim, você viu, você nem precisou nem tocar. Você viu as marcas, não é viu ele, viu as marcas e você acreditou. Você nem chegou a tocar. E aí ele fala, bem-aventurados que creem. Pô, é muito menos. Tem um lado muito difícil, eu acho, desse trecho. Que eu queria ter visto também. Cara, mas seria muito mais fácil. Exatamente, Mas Jesus, ele fala, não, assim, vocês não vão ver, mas vocês vão... E eu acho que todo mundo a partir daqui, né? Sim. Todo mundo a partir daqui não vai ver. E eu acho que uma coisa muito... Menos Paulo. Só pra deixar Muito acolhedora. Muito Vários acolhedora anos na Arábia. Paulo é tão especial que Jesus volta do céu só pra ele. Pra discipular ele, né, cara? É muito Tem pessoas bom. que dizem que talvez viram algumas coisas também, né? Não, é tão A gente- interessante que falam que os soldados não viram. Eles só ouviram. Então pode... Bom, tem... Os caras querem tentar fazer um negócio meio assim, que Jesus não... É só uma luz mesmo. Eu acho que uma coisa interessante que fica pra gente também é que, assim, a gente teve o episódio de Jesus chegando antes, e aí eles receberam o Espírito, e aí uma semana depois eles continuavam trancados com medo, assim, é interessante lembrar que o Senhor nos convida a um novo sentido, a um sentido a mais, mas nos lembrando que nós não seremos despidos dos sentidos que nós temos como seres humanos. Então, muitas vezes, eu acho que a gente, além de colocar o Tomé como incrédulo, a gente esquece que bem-aventurado nós somos porque nós não vimos e nós somos convidados a crer, mas ele, que foi talvez o primeiro crente, de admitir todas as falhas da humanidade que ele tinha, dos sentidos que ele precisava como ser humano. Mas ainda assim, ele foi convidado por Jesus a um sentido novo. E Jesus não está virando para ele falando, seu burro, você não devia e tal. Essa é a humanidade que ele tem, que os outros também têm, que nós temos. Nós continuamos suscetíveis aos nossos sentidos, aos nossos medos. Esse mesmo João que escreveu, foi o João que escreveu que o perfeito amor lança fora todo medo, e toda a questão do que ele viveu, do que nós vivemos como seres humanos, que não somos despidos dos sentidos que nós temos, somos convidados a mais um, lembrando que nós ainda não estamos na perfeição, na plenitude que nós alcançaremos, né? E nesse sentido tem uma questão até que não é só na humanidade caída, no sentido de que errar é humano, tá beleza, mas a outra parte da humanidade, que é aquilo que Deus fez, a boa humanidade, né? E aqui, esse texto, ele lida diretamente contra o docetismo, que foi uma heresia, né, gnóstica, que entendia que Jesus não veio fisicamente. A gente é docetista hoje quando a gente olha para as nossas, entre aspas aqui, limitações físicas e coloca como se isso não fosse a maneira como Deus nos criou de fato para ser. Jesus fala aqui para os discípulos no primeiro encontro, falando assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Pai, como que ele envia Jesus? Fazendo dele um ser humano. E um ser humano que não está conectado com o pecado, a matéria não é má, pessoal. Sim. Eu estou enviando vocês assim como Deus me envia. Não para que vocês pequem, não pequem. Mas através do Espírito Santo em vocês sendo redimindo inclusive o corpo de vocês. E essa é a teologia que eu falei lá no começo, do corpo ressurreto. Primeiro que é um corpo. Então, se a gente acha que vai pro céu para ficar em alma, não, é corpo. E que, de certa forma, que a gente não entende, é tudo especular, esse corpo tem memória do que nós temos aqui. O corpo tem memória e a gente vai estar levando. Então, é algo muito interessante e que, pelo menos, dão dicas. Assim. A gente não tem quase nada do que é a vida esse negócio depois da ressurreição. Atravessar paredes entre aspas. Tem em Atos... Não é entre aspas, não, viu? Não é. Assim, Alguma... sim. Ele está lá dentro. Assim, é que eu digo... Só se ele entrou escondido antes de trancarem. Não. Ele apareceu escondido. Tem um... Tipo aqueles filmes de terror. Mas eu digo assim, entre aspas, porque não foi
necessariamente Não da narra que maneira atravessou. como o Não, Exterminador do isso Futuro. com é isso que eu tô certeza falando. não foi, tá? Mas, em Atos, tem um relato de Filipe, depois de falar com o eunuco, que ele é também transportado ali, né? A gente fala teletransportado porque a gente tem esse costume, mas não é teletransportado. Ele foi transportado por Deus depois do eunuco O ser teletransporte batizado. por causa do Jornada das Estrelas. Ele se encontra em outro lugar. E a Bíblia só fala isso, assim. Então, é o poder de Deus agindo ali. Não quer dizer que esse corpo glorificado, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, vai ser necessariamente um corpo fluido. Não quer dizer isso necessariamente, né? Mas existe algo aqui para a gente pensar nisso. Agora, também. o que muda tudo que muda tudo pensando em quem é Tomé. Você falou do The Chosen, o The Chosen tem várias camadas, né? Uma das camadas, lembra que a gente conversou A herética, tô brincando. tem essa também, né? Todas tem têm. a Toda liberdade, adaptação de liberdade Jesus poética, né? tá Tem várias rabiscando. coisas. Mas tem uma hora lá, num desses que a gente viu no cinema, que ele que tem uma conversa de Jesus com ele, Tomé está reclamando que tinha que... nossa, a gente vai andar tudo isso? E aí Jesus fala assim, você vai andar muito ainda. Na história da igreja, o que aconteceu? Né? Então, Tomé, o texto fala que Tomé não voltou a duvidar. Mas ele é dos caras que mais andou. Ele foi Mas pra Índia. onde fala que não voltou a duvidar? Não, é pela tradição ortodoxa, tá bom, normalmente. ok. Que fala assim que ele é um cara que acreditava muito, Tá. e aí vira o santo... Eu conheço pouco sobre essa versão da Bíblia pós-Bíblia. O santo Foi uma Tomé. crítica. Não, foi. Eu tenho curiosidade. É o São Tomé. Geralmente eles estão certos. E aí ele vai para a Índia. Sim. E lá na Índia? Índia, isso, tem a Meu catedral. Deus, mas foi muito longe. Então é por isso que é andar muito? Isso, quero andar Nossa, muito lá. Né? E a mas que catedral. castigo, hein, por ter e a duvidado. catedral Ou de São não, Tomé. desculpa os indianos. De longe, calma. A catedral de São Tomé tem as relíquias lá de Tomé. Como quase as outras, todas aí que tem um santo. Aí padroeiro, eu tem, né? duvido, Aí. mas tudo bem. Mas aí colocando essa lógica lá, né, dizendo que Tomé chegou lá no começo da As relíquias da de São história. Tomé do século X. Mas que no começo da história da igreja Tomé chegou lá. Né? Sim. E ele morreu lá. Então olha só, em dado momento ele não acredita a ponto de talvez nem conseguir muito ficar junto com esses caras que acreditam demais. Esses caras acreditam tanto que eu não estou nem com vontade de estar aqui porque ele nem estava no primeiro encontro, né? Vocês estão acreditando tanto que, bom, vou lá. Domingo eu vou lá. Tá bom, domingo eu vou lá. E Jesus encontra com ele. Ele acredita tanto que faz dele esses caras que acreditaram na grande comissão de um jeito que provavelmente em quilômetros ele andou mais do que os seus parceiros discípulos. E foi muito longe. No ID, vivendo a grande comissão, ele foi muito longe. Então, quando a gente tem na história da igreja Tomé sendo martirizado pelos hindus, esse homem que acreditou a ponto de morrer também, pelo que ele acreditava que é a mensagem do evangelho, para que chegasse em todos os lugares. Agora, eu acho que o caminho final aqui não é redimir Tomé. A primeira visão é achar que Tomé é um fraco na fé. E é. Aí a gente fala, nossa, Tomé é o cara mais fraco. Depois a gente vai percebendo que os discípulos, Tomé é só o zoom que todos os discípulos são. Todos eles precisavam tocar, todos eles correram, todos eles precisaram ver várias vezes. Pedro precisou conversar, restaurar, e não ia voltar para o ministério dele. Mulheres, né? Não, e não ia voltar, não. Voltou a pescar. Aquele é um recado claro que ele falou, esquece isso aí. E aí, cara, todos eles precisaram muito. Então, na verdade, Tomé é só um foco no que todos os discípulos são. E eu acho que a leitura mais madura, na verdade, Tomé é um foco do que nós somos. É o que nós somos. Então, é assim, nós somos essa pessoa que a gente fala que acredita, mas não acredita tanto assim. O primeiro desafio que vem, a gente tá, Senhor, dá uma prova, senão eu não vou. Eu quero... O que é pedir uma prova? O que é pedir... Nem que seja uma prova no coração, testifica no meu coração. Isso eu quero tocar. Eu tô querendo ver. Eu quero ver alguma coisa. Então a gente toda hora quer coisas. Por isso que hoje, quando eu vou ouvir testemunho, eu não duvido nada. Jesus apareceu para mim. Eu fico assim, caramba, Senhor, porque Jesus nunca apareceu para mim. Eu nunca vi um milagre. Eu sei que o maior milagre é a conversão, e esse eu vi muitos.
Já vi milagre da gente orar e aparecer um negócio. Mas nunca vi um aleijado andar, um cego ver. Aliás, eu, quando perdi minha visão, orei muito para ver. Nunca vi. Um pingo a mais. Até perdi o resto que eu tinha. Até o que tinha foi me tirado. Eu tenho muitos amigos que têm deficiência e não foi. E aí, antes eu ficava assim, caramba, cara, quando é que eu vou ver um milagre? E aí eu pensei, cara, eu sou Tomé, tô querendo ver milagre, quero tocar, quero... E, cara, na minha incredulidade, eu percebo que, cara, Jesus meio que fala, ó, Marcos, talvez você veja, mas se você não vê, fique sabendo que você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado que você está ainda no seu limite, sem ver. Eu acho que isso muda tudo. Muda tudo quando a gente não vê. Quando a gente vê, muda também. Mas Jesus está bem claro, vai ter muitos que não vão ver. Os milagres são para crianças na fé, disse um chinês para um daqueles caras que... Você está com muita fonte sem ser bíblica. Não, tá bonito, tá bonito. Essa é porque ele fala o seguinte, que quem é discípulo de Jesus, para valer, você não precisa de milagre. Uhum. A gente está carregado da ideia de que se ele não revela por um milagre, se não passa o carro vermelho para me confirmar um negócio que eu quero fazer ou que eu não quero fazer, ou eu quero confirmar minha própria vontade. Se Deus não completa a oferta para eu fazer a minha viagem missionária, é porque ele não quer. Mas como assim, gente? Então, faça a viagem. Talvez é o contrário, não vou completar. E essa não é a mensagem que João termina aqui? 29, 30 e 31. No 29 ele fala, felizes são aqueles que creem sem ver. No 31 ele fala, esses milagres, esses sinais aqui, que é mais do que o milagre, né? O sinal é você entender da onde o milagre vem. E aquelas pessoas que presenciaram milagres do Evangelho de João, capítulo 6, a gente vê isso na multiplicação dos pães e peixes, viram os milagres, mas foi pior para elas. E viu o sinal. Jesus e não reconheceu o sinal, não reconheceu da onde esse milagre vem e nem para onde ele quer te direcionar, né? Então, João está mandando essa mensagem também para a gente, né? Em algum sentido, de que eu também tenho esses conflitos, né? Eu compartilho dessa dor do Marcos, assim, em algum sentido de pensar, putz, às vezes me deu vontade em alguns momentos de ver milagres. Eu tenho um amigo, George, na Inglaterra, ele era ateu. E ele falou para a gente na igreja, eu quero ver Jesus, eu quero ver um milagre, senão eu não vou acreditar. Mas ele veio uma vez para um acampamento da igreja, numa casa. E uma noite do acampamento, a gente estava conversando sobre isso, e alguém falou para ele, então, você pode ler o Evangelho do João, porque foi escrito para você crer, né? Ele, não, mas eu quero ver Jesus e tal. Enfim, ele começou a ler o Evangelho de João, e eu e os outros, a gente foi dormir. De manhã, eu desci, ele estava lá ainda. Ele tinha lido quase assim, os 4 evangelhos inteiros. E logo depois disso, ele falou para a gente, eu creio. Então, para mim, foi uma história de que, assim, é verdade isso. Você não precisa ver Jesus. Esse testemunho do João, e eu acho que, assim, o Espírito Santo, né, agindo também, faz com que a gente tenha fé, mesmo sem ver. Então, ele é cristão até hoje, o George. O Jorjão. George. Com a história do George e o testemunho do Steve, nós vamos nos despedindo. E semana que vem nós estamos aqui com mais um encontro que muda tudo, um encontro com Jesus. Que esse podcast tenha abençoado você. Se você está no Spotify, aperta qualquer coisa aí que fale que é bom o podcast. Mande nos grupos de WhatsApp da igreja. Se você está no YouTube, comenta aqui que a gente lê o comentário. A gente fica muito feliz. A gente se vê semana que vem. Tchau!